Boa noite, Martins. Então, começando, eu queria perguntar, diante de uma propaganda tão sedutora, como que a comunidade e os movimentos aqui começaram a questionar o teleférico e como que isso foi visto no primeiro momento e como se desenvolveu esse processo? Tudo começou porque o Toledo, o engenheiro, foi contratado pelo governo do estado para fazer um levantamento na Rocinha, chamado Plano Diretor da Rocinha, e disso resultou no PAC 1. E durante todo o processo do Toledo, levou 2 anos discutindo com a comunidade, e em nenhum momento dessa discussão, e nem depois das obras, também foi criada uma comissão, um grupo de moradores durante as obras. Primeiro teve 2 anos inicial, depois obra, durante as obras trouxe um grupo. E se discutiu o que poderia vir depois. Em nenhum momento se discutiu o teleférico, se discutiu sempre arruamento, esgotamento sanitário, educação, saúde, cultura, área de lazer. E finalmente, depois que as obras terminou o recurso, que as obras do PAC não terminou, foi feita uma conferência em 2011 e se soube nessa época que o governo já falava de um teleférico. Nós discutimos na conferência com mais de 100 pessoas e lá tinha um representante do Estado, tirando o representante do Estado, os demais presentes todos foram contra a possibilidade do teleférico, mas sim, que todo recurso previsto, o governo federal tinha anunciado 1 bilhão e 600 milhões para você, para gastar teleférico e saneamento. E aí foi levantado que todo recurso seria importante que fosse feito para o saneamento com teleférico. E foi encaminhado para o governo do Estado e resultado dessa conferência. Até hoje, que eu saiba, o Estado não respondeu. E a gente começou a ver, eu estava vendo pequenas reuniões em alguns lugares, reuniões fechadas, a gente discutiu sobre, tá? Informar o processo e apresentar o projeto que eles tinham para fazer. E a gente começou então tentar chamar para o Rocinha Sem Fronteira, que é um grupo que nós reunimos há 10 anos agora em maio. Reunimos uma vez por mês para discutir questões da comunidade. Chamou o Estado para discutir com a gente esse projeto do PAC 2. Convidamos 3 vezes, o Estado não veio. Convidamos o Ministério da Cidade, que era o dono do recurso. O Ministério da Cidade veio e colocou que por eles tudo bem. Ia ser todo colocado em saneamento. Inclusive a prioridade seria saneamento. Mesmo assim, ele não podia mudar porque quem tinha feito a proposta era o Estado. Eles eram dono do recurso, mas quem administrava, quem gerenciava era o Estado. O próprio Ministério da Cidade e um deputado federal que também apareceu na época, se mobilizaram para trazer o Estado na reunião nossa. O Estado falou que viria, mas não em outro lugar. Não o Estado oficial, mas veio um morador daqui se dizendo que em nome do Estado, mas que não fosse lá na igreja, a gente reúne sempre. Porque lá as pessoas eram, sei lá, iam maltratar o Estado. Nós sabemos que não, lá é um lugar que a gente reúne. Até brincamos. Nunca vi celebrar a missa de domingo na quarta, né? Então, tem que ficar aqui mesmo, que é sempre só calma. São 10 anos aqui, não vamos sair, né? Bom, eles estão vindo, nós fizemos uma parceria com o Fórum de Mobilidade Urbana, que funciona no Clube de Engenharia, e junto com o Fórum nós fizemos um pequeno seminário, lá o Estado compareceu. Eles apresentaram o projeto, mostrando o que tinha de saneamento, só a parte macro saneamento, micro saneamento, ou seja, ficar no meio, porque você faz o macro, as pequenas, o esgoto vai criar uma nova vala e vai ficar tudo do mesmo jeito. E o Clube de Engenharia, com o Fórum de Mobilidade Urbana, através dos seus engenheiros, fizeram levantamento do custo do teleférico, que o Estado nunca disse para a gente quanto era, calculou-se em 700 milhões. Então a gente achou um absurdo gastar 700 milhões numa coisa que nós não pedimos, que nós não pensamos e nem nos interessa. E também na mesma época fizemos um levantamento do teleférico do Alemão. O custo do teleférico do Alemão custava na época 2 milhões por mês de manutenção. Arrecadava 500 mil reais. Ou seja, o Estado tinha que botar. E agora a gente viu o escândalo que era a manutenção do Alemão. Pagava o dobro do que se gastava
Então por isso que parece que há interesse de fazer aquele negócio aí. E a gente aí, a partir dessa vinda do Ministério da Cidade, nessa discussão, a gente passou a discutir, mudar o rumo da história do nosso inteiro, que a discussão era sempre um tema diferente, no final da reunião seguia o próximo tema. Mas aí, quando a reunião dizia saneamento, aí traz engenheiro, aí traz gente para discutir, aí começamos a fazer panfleto, fazer material, aí criou-se apareceu um arquiteto, colou um elefante, um telefante, e colocou um pouco os pontos importantes, porque não teleférico. A gente colou a cidade toda. O Clube de Engenharia ajudou a gente um pouco no Fórum de Mobilidade Urbana, na confecção de cartazes. Temos 3.000 cartazes coloridos, bonitos, para colocar não teleférico. E a gente continuou a fazer material, isso que eu acabei de dar, e a gente 2 vezes por mês panfleta na Rocinha, convidando para a próxima reunião, que o tema pode ser outro, mas fala do não saneamento, do não teleférico sem saneamento. E assim, a gente nunca teve uma manifestação contra não ter sido um único dia que houve. Nós fizemos um ato também com o Meu Rio, nós também fizemos uma parceria com o Meu Rio. Fizemos um ato com a imprensa, mostrando isso. Fizemos um balanço para mostrar antigamente como se carregava a balança d'água, coisa que eu fiz quando cheguei aqui no Rio. E aí a Associação de Moradores comprou o barulho do Estado. Mas foi o único momento que teve gente. Realmente a gente botou muita gente, isso é difícil de mobilizar. Nós botamos mais 50 pessoas e eles 50, então pau a pau. Mais ou menos 50 de um lado, 50 do outro, mas aí panfleta aí, a comunidade como um todo. Quem não dá parabéns também não reclama. Sempre a pessoa chega, é isso mesmo, a gente quer saneamento. Porque né, saneamento é saúde, né? Se você faz saneamento, você evita gastar dinheiro com saúde. Se você faz teleférico, você não tem a saúde e gasta dinheiro com manutenção teleférica. Parece que os governantes querem gastar dinheiro. Né? Bem, nesse período todo também, você percebeu, assim, vocês foram se organizando, foram aumentando o nível do debate, vendo o que vocês precisam, o que não precisam. E você acha que da parte do Estado teve alguma mudança também em como lidar com a associação, em como trabalhar? O Estado ignora a gente. Sempre foram naquele dia no Clube de Engenharia, porque era uma coisa grande, fora de mobilidade, o presidente do Clube de Engenharia estava presente, uma coisa né, pesada, então era muito difícil o Estado dizer não. Eles foram lá, eles se comprometeram na reunião, fazer 32 reuniões nos 32 subbairros da Rocinha, com técnico fora de mobilidade. Não fizeram nenhuma reunião até hoje. Isso foi em 2012. Até hoje não fizeram nenhuma, 4 anos depois. Você mora na Rocinha mais de 40 anos? 49 anos. 49 anos. Você percebe a leitura que o Estado faz da Rocinha mudar? Ou seja, como é que o Estado se aproximava da Rocinha, como ele falava da Rocinha, mudou ao longo desses anos? Hoje em dia é diferente do que era 49 anos atrás? Eu acho que a política ela não muda muito não, viu? Ela muda só os nomes, né? Agora é claro que quando você tem mobilidade, porque a gente vem dessa luta, hoje estou falando do Rocinha Sem Fronteiras, a gente participou de outra luta, foi a implantação de rede de água aqui na parte baixa, sabe? 30 anos atrás, a luta para canalizar um valão, né? Isso a gente começou tudo por nada, a organização um pouco, tinha um pouco a igreja, um pouco dando apoio e tal, e isso muda, né? Quer dizer, os políticos precisam de voto. Só que ele não muda a tática, ele vem sempre no final, próximas eleições, prometendo um monte de coisa. Agora há pouco teve um representante, um candidato, um deputado aí, me procurando para saber se eu achava importante a regularização fundiária da Rocinha. Foi tão importante que ele participei de uma instituição que trabalhou, só que não é assim de uma hora para outra, fazer para amanhã. Mas a coisa é muito assim, muito toma lá da cá, né? Você não tem uma preocupação com a sociedade. Os políticos não estão preocupados. Estão preocupados se dá mais votos. Ah, a Rocinha cresceu, tem mais gente falando, então vamos lá. Só que não sei se eles conseguem votos nessa linha. E já tendo agora as obras do teleférico do Morro da Providência e
do Alemão, você acha que isso não chama mais a atenção das pessoas, dos moradores que não eram envolvidos ou que não questionavam tanto? Você acha que já ter esse fator existente em algumas outras comunidades e não ter aqui não abre o caminho para mais gente se envolver, alguma coisa do tipo? Você vê um aumento nisso? Olha, eu fui no Alemão com algumas pessoas para ver por acaso, na hora de nós chegamos lá, estava chovendo, o telefone estava parado. Não precisou nem andar no telefone, porque estava parado. Choveu, para. Venta, para. Tem tiroteio, para. Então a pessoa vai se animar com uma coisa dessa? Mas você me disse anteriormente que um dos argumentos das pessoas a favor é que quem mora muito acima seria de alguma maneira beneficiado, né, com o teleférico, e que até sugeriram, de uma maneira maldosa, que você defendia, porque não, você era contra porque você morava na parte mais baixa. O que nós defendemos, quer dizer, a questão é a canalização das valas e construção de ruas em cima das valas. E quando você canaliza as valas, você faz acessibilidade para as pessoas. Aí você tem rua até a parte alta. Onde não tiver essa rua, onde não for possível, for muito íngreme, a gente defende um plano inclinado, igual que tem na Santa Marta. Porque o plano inclinado se carrega tudo. Carrega material de construção, se carrega bebida, sacola. No teleférico do Alemão não se carrega nem bolsa de compra. E começa às 8 da manhã e termina às 9 da noite. Então o pessoal chega de madrugada, mas dá subir como? Então, se a gente tiver uma rua aberta até a casa dele, é muito mais interessante do que um instrumento que não vai chegar em todas as casas, não vai parar de casa em casa, vai parar num ponto que às vezes fica mais longe do que os acessos que já tem. E se você tiver as ruas canalizadas, você vai ter a rua na casa da pessoa. A gente tem um problema aqui que é um problema de fato, vamos dizer, geográfico, né? A Rocinha ocupa uma encosta muito íngreme, que por vezes a gente teve, como há pouco tempo, uma grande chuva no Rio de Janeiro, que causa um volume de água descendo muito grande, né? Que a última vez que a gente teve notícias, inclusive uma pessoa morreu, né? E foi levada por esses canais até chegar, o corpo dela só foi achado em São Conrado, né? Vocês imaginam uma maneira de lidar com essa natureza que geograficamente se coloca como tão potente? Assim? Se você canaliza as valas e transforma a rua em cima da mesma, a vala está fechada. Essa pessoa que caiu na vala não cairia. Água livre, está resolvido. Isso que eu digo, canalizar traz vários fatores de saúde, inclusive evitar a morte, quer dizer, não é só evitar a tuberculose, a verminose, doença de pele, tudo isso, mas também a saúde, né? A criança não pode se deixar que pode cair na vala, né? Você nem tem chuva, a criança pode cair numa vala aberta. Se nós defendemos a canalização das valas, como transformando a mesma em rua. E aonde for muito íngreme, não for possível, o plano inclinado, que é bem mais barato e serve para tudo. E a presença do turismo na Rocinha? Como está acontecendo isso? O turismo na Rocinha tem muitos anos. A gente, às vezes, vê falar nos jornais que depois da UPP, mas quando a UPP entrou já tinha turismo aqui. Isso é um argumento que o Estado andou usando, que o teleférico servia para turismo. Olha, eu acho que seria uma forma de enganar os turistas. Se passar no ar e não ver a vala aberta que tem embaixo. Porque se quer fazer turismo, já tem Pão de Açúcar, tem Corcovado, deixa eles passear por lá. E deixa eles pisar na terra para conhecer de verdade a comunidade. Esse argumento, então, de que o turismo iria ajudar a aquecer a economia, essas coisas. Já tem muito turista. Já tem muito, isso não reduziu. Tá, sempre traz algum gasto, né? Não é um teleférico que vai trazer turista. Vocês temem esse processo que está acontecendo no Chapéu Mangueira, no Vidigal, de começar a entrar uma classe média querendo morar na favela e causar uma certa subida de preço, expulsão dos moradores mais pobres? A gente falava antes da regulação fundiária.
Eu acho que essa regulação fundiária devia vir com uma legislação que proibisse a construção vertical. Acho que é importante para evitar a especulação imobiliária. Porque não interessa ninguém comprar uma casa para construir no mesmo lugar. Então, se você não tiver uma legislação que não possa remembrar o lote nem poder crescer verticalmente, acaba esse perigo. É claro que sempre uma entrada com o tipo do vertical, apesar que os preços vertical não são diferentes da Rocinha ainda, mas eu vi mais ou menos 1000 turistas morando. Então aquilo, quando consolidar, é um perigo. É uma remoção branca das pessoas. Mas, se a gente pensar na legislação, como eu sempre digo, a regulação fundiária é importante. Agora, é importante também uma legislação que garanta o não crescimento, o não verticalização e não reprogramamento do lote existente. O processo de modificação da cidade através das obras para a Copa e agora para as Olimpíadas, e o famoso legado disso tudo, deixou algum legado para a Rocinha? Eu acho que faz lembrar da história dos ônibus, né? Que o prefeito falou que os ônibus era para melhorar o fluxo do trânsito, mas que melhorou o fluxo do caixa dos empresários. Porque tirou as empresas e o passageiro é o mesmo, e agora quem quer a cidade daqui, ou encara um ônibus superlotado, que é a única linha que tem, ou paga 2 ônibus. Aí vem o Dudu Malvadeza, prefeito da nossa cidade, e diz, olha, quem quiser pode usar o bilhete único, só que o bilhete único você paga adiantado, o empresário ganha, porque o dinheiro está na bolsa dele, para depois você andar, você paga, de qualquer maneira, o fluxo do caixa é melhor. Parece que é um acordo aí para as empresas ajudar nas eleições. Parece. E falando do Malvadeza, como é que estão as remoções, assim, o que vocês têm acompanhado? Tem tido muita remoção? Eu falei do ônibus para não dizer do resto das coisas. A gente fala... Eu falei que o que a Rocinha ganhou foi isso. Pegar esse ônibus lotado, que agora disse que vai ter um metrô. Ora, metrô com o BRT da Zona Oeste, vai lotar tanto na Barra, quando passar na Rocinha não sobra lugar para ninguém. Vai passar aqui só para o pessoal da Rocinha ver. Aí teve o outro discurso da cidade como um todo, que os BRTs melhoraram. Melhoraram de novo para as empresas. Porque o que tirou de gente que morava naquela região, o custo que aumentou, quer dizer, a especulação imobiliária que surgiu, no meio que ele jogou aquela linha de ônibus lá, que dificultou o vida de muita gente que morava, que não tem mais o ônibus direto, tem que pegar um segundo ônibus para chegar no BRT, ou até o terceiro às vezes. Mas em todo aquele segmento do BRT, o preço disparou. Então subiu para quem tem grana, melhorou para quem tem grana, melhorou para as empresas de ônibus, e o morador da cidade se ferrou. Se esse é um bom legado, para mim é péssimo. De que forma acontece um conflito de opiniões dentro da própria comunidade, entre moradores a favor da implementação do teleférico, dos moradores contra, se isso acontece? Mas eu falei antes, nós temos, desde 2012, nós estamos na campanha contra o teleférico e a favor do saneamento. Nós panfletamos 2 vezes por mês, em pontos diferentes, na parte alta da vacina e na parte baixa. E as pessoas param e pegam o panfleto e falam sempre. Se tem alguém contra, nunca disseram para a gente, vieram questionar na panfletagem. Ou são a favor, só teve associações de moradores que em um momento, provavelmente comprado pelo Estado, nós fizemos um ato grande, fizemos uma imprensa e tal, uma parceria junto com o meu rio, e nesse ato a associação de moradores resolveu vir dizer que era a favor do teleférico. E aí teve um pequeno conflito, outro falante para cá, outro falante para lá, mas não houve pancadaria, né? Conseguiu-se administrar isso ordeiramente. E atualmente como se encontra esse processo com o Estado? Está parado nesse momento? Tem alguma iniciativa de dar início a essas obras? Até mesmo com as Olimpíadas seria O Estado não terminou nem o PAC 1. Nós estamos com a representação do Ministério Público
contra o Estado porque não terminaram as obras do PAC 1. E já fala em PAC 2. PAC 2, a Presidente da República na época aqui anunciou liberação de 1.600 milhões e parece que esse dinheiro desapareceu, porque não se fala mais nele. Agora a gente está questionando onde está para terminar pelo menos as obras que estavam previstas, que segundo o Ministério da Cidade foi liberado os recursos para o Estado e o Estado não executou. Ele tinha que terminar as obras em abril de 2011, quando foi em dezembro de 2010 parou tudo, subiu todo mundo aqui e deixou as obras inacabadas. A obra mais importante para nós era a canalização do valão municipal da Vacina, não foi feito nada. A única coisa que fizeram foi pagar 72 famílias para tirar de lá, pagaram e não tiraram. Algumas saíram por conta própria, por outra, ou seja, se um dia for fazer a obra, vai gastar nosso dinheiro de novo para executar e tirar, porque já tem 5 anos, as pessoas se pode até entrar na ação da justiça pelo uso campeão das casas que já ocuparam. Então, a gente entrou com a representação, o Ministério Público um pouco lento. Ontem, sexta-feira, foi avisado pelo promotor que está com a ação que ia judicializar o processo. Talvez essa semana judicialize. Mas o Estado está falido, né? Vai fazer o quê? Contestavam com dinheiro, não fizeram. Eles até recomeçaram as obras que estavam paradas, mas eles em 2014. Em agosto de 2014, tinha 2 frentes paradas, que era o plano inclinado e o mercado popular. Eles eram iniciados por causa das eleições, acabou as eleições e pararam de novo. E muito concreto ali abandonado. Os nossos governos, os nossos últimos governos, parecem privilegiar, acho que é uma coisa até mais longa, um período mais longo, as obras que conseguem grande visibilidade, ou seja, o teleférico entraria nessa vertente, porque se vê ao longe, é fácil de fazer, ele se tornar um outdoor de propaganda do governo. A gente está assistindo um monte de pontes estaiadas serem espalhadas pelo Rio de Janeiro. Então isso, de certa forma, mostra que os nossos governos têm muita dificuldade em lidar com a infraestrutura. Porque a infraestrutura está enterrada, né? não é visível, é uma obra que não faz muita propaganda. Acabei de falar. O que mais interessava a gente era a canalização do valão municipal. Não foi feito absolutamente nada, que é o saneamento propriamente dito. Mas, em compensação, gastou-se 14 milhões na passarela, que já tinha uma passarela, quebrou-se a passarela para fazer uma do Niemeyer, que é bonito, com todo respeito do Niemeyer. Eu preferi a outra, que foi luta dos moradores, uma conquista dos moradores, porque ela não foi doada, o que é doado não tem muito sentido, na verdade. Mas a minha pergunta é, de alguma maneira... Sim, porque o governo não quer... A passarela aparece, a obra do Niemeyer, se faz, gasta 14 milhões, e deve canalizar uma boa parte da vala. Mas a vala que é canalizar aqui, que está errado, não se faz. Só se faz coisa visual. Os governantes, infelizmente, não estão preocupados com a sociedade, estão preocupados em aparecer, em mostrar e ter votos. Mas eu espero que a população vá aprendendo aos poucos e mude essas questões. Mas você não teme, assim, com essa radicalização da posição de vocês, não é? Que primeiro tem que ser a infraestrutura, vocês acabem perdendo certas possibilidades de obra? Não estou falando do teleférico, que obviamente era uma anomalia. Mas, por exemplo, a Biblioteca Parque foi um bom ganho, não é? Não, isso, eu falei, o PAC 1 trouxe algumas coisas importantes. Trouxe o complexo esportivo. A Biblioteca Parque não era Biblioteca Parque, era outra coisa, mas o Estado fez biblioteca, que é razoável, está meia morta lá, não tem funcionário e tal, mas é importante. O complexo esportivo é super importante. Isso não é importante porque não canalizaram o valão e quando chove enche esgoto lá. A construção de 144 casas foi importante. A abertura de uma rua foi importante, até uma vez nós representamos o Estado de saneamento. Você fala que não teve saneamento? Não, lá já estava saneado. Lá já tinha esgoto. Não tinha nada vazando lá. O que fez foi urbanizar. Se abriu essa rua, que foi importante. Não, o PAC 1 foi muito importante. Foi discutido com a comunidade e foi feito dentro do que se queria. Eu acho que a comunidade não radicaliza esse ponto. Porque a comunidade está aberta a discutir e aceitar as obras que venham a ser de interesse da comunidade. O que a comunidade foi contra foi somente o teleférico. O resto das obras não discute. E até dissemos para ele,
Se você fizer todo o saneamento, que faça o teleférico de vocês, sem problema. Primeiro faz o que interessa a comunidade. E como a comunidade acompanha a evolução das obras do PAC, tem um canal direto de contato entre a comunidade e o governo, ou é uma coisa um pouco nebulosa? Vocês são pegos de surpresa às vezes? Ou vocês têm livre acesso a esses dados? No PAC 1, teve uma discussão, Toledo montou o escritório de campo aqui na Rocinha, contratou 2 moradores da Rocinha, e fez 2 anos de reuniões em vários subbairros, discutiu com a comunidade o que precisa ser feito. E aí, durante as obras, se criou-se uma comissão, que essa comissão discutiu, foi feito, inclusive o Estado fez um livro enorme, esqueci o nome, com todas as demandas da comunidade, em tudo que era previsto. Em nenhum momento se falava em teleférico nessa discussão. Então tudo foi discutido. Acabando as obras do PAC 1, que era previsto para abril de 2011, 2010 sumiu, acabou, ninguém fez mais o governo, ninguém, todo mundo sumiu. Então, não tem mais contato. Essa rua que eu falei que foi aberta, ela está lá abandonada hoje. Porque não reconheceram a rua, não é do município. Não tem quem. Então, já começa a ter problema de... A rua começa a quebrar, não tem quem concede. As casas que foram construídas também. Construíram e o morador toma conta. Ora, a pessoa não tinha um hábito de morar naquelas casas. Não estava ali. Aí, hoje o pessoal fala lá de cercar para não passar ninguém. Foi feita uma praça para a comunidade. Aí não, porque a praça o pessoal vem, joga bola, bate nos vidros, tem que cercar. Não tem menor... O Estado deixou aquilo e foi embora, não quer saber mais de nada. Era para ter um processo de acompanhamento. E como a comunidade reivindica os direitos, a minha pergunta é assim, as manifestações que já aconteceram, não só sobre o teleférico, mas sobre várias outras questões, dos moradores na Rocinha de irem para as ruas, de fechar a avenida, como se organizam essas manifestações e elas geram resultado? De que maneira ela é vista? Gera alguma represália na comunidade depois? Como isso acontece? Uma comunidade não tem represália, mas ela é muito acomodada. Né? Eu acho que você tem um descrédito político e as pessoas sempre têm algum receio, mas você teve agora, por exemplo, o último ato no impeachment, tinha muita gente avançando no ato, né? Eu estava lá gritando, vendo o governo com muita dificuldade o que havia, não foi o governo que teve ao lado do povo, então o povo vai lá defender o povo com o seu direito. Agora, um ato na Rocinha, as pessoas ficam com medo, aí tem as forças internas, tem possibilidade, que vai dar, nunca tem muita gente, né? Mas, de certa forma, tem aqueles que estão permanentes, né? Agora, botar a Rocinha na rua, só um milagre. Você tem 30 anos de uma ação comunitária forte aqui dentro da Rocinha. Você ainda tem esperanças que, de fato, a gente possa ter um Estado que olhe para a Rocinha com um olhar mais atento, mais respeitoso ao morador? Ou você está começando a ficar mais cínico a esse respeito? De dizer antes que o Estado, os políticos não são muitos, mas depois eu te disse que é claro que com a pressão, os caras acabam deixando muito pouco, mas alguma coisa é feita. Mas eu digo sempre, porque quando eu comecei eu não tinha muita consciência do que estava fazendo, mas depois que eu percebi, eu digo sempre, se a minha luta resolver para os meus netos, já é muito importante. Eu não penso no imediato. Eu acho que o já, eu dou até um exemplo às vezes, no interior do Nordeste, a gente pega uma madeira e bota fogo, chama dura-fogo. Dura 30 dias, demora para pegar, difícil, depois que pega. Você pega um jornal, bota fogo, é rápido, também acaba rápido. Então acho que tudo que é muito rápido não tem existência, não tem possibilidade. Tem luta mesmo, é difícil. Mas se meu neto conseguir um pouco da minha luta, já é importante. Claro, a gente quer sempre alguma coisa agora, né, e tal, mas
você for lá para eles.